Olá, ADV! Sejam muito bem-vindos a mais um ADV Responde. A pergunta de hoje é a seguinte: como você começou a aliar a rede social e a advocacia? Pois bem, como eu comecei a aliar? Primeira coisa é que eu já contei aqui essa história de como foi que eu comecei na rede social. Eu não comecei inicialmente na rede social como forma de prospecção de clientes, mas logo que eu comecei, eu percebi que a rede social era uma ferramenta muito poderosa para isso. Seja diretamente, seja indiretamente, eu vou explicar já do que eu tô falando. Eu comecei na rede social porque, além de advogar, eu queria muito ser professora, eu queria muito dar aula. E eu, obviamente, já queria dar aula antes até de ter esse insight que eu vou contar pra vocês. Que foi o seguinte: quando eu comecei a planejar abrir meu escritório de advocacia, eu parei pra pensar o seguinte: quem são os advogados que eu admiro? Quem são os advogados que eu referencio? Quem são os advogados que são conhecidos hoje dentro da minha área de atuação? Como foi que eles ficaram conhecidos? E aí, eu entendi que os advogados que eu costumava indicar, referenciar e falar, putz, fulano é um advogado sensacional, eram os meus professores de faculdade ou os autores de livros, que também eram professores na grande maioria das vezes. E isso, obviamente, a vontade que eu já tinha de dar aula, sempre tive uma vontade muito grande de dar aula, eu juntei essas duas coisas. E quando eu fui abrir meu escritório de advocacia, eu decidi que iria abrir, então foi antes de abrir efetivamente, eu falei, bom, eu vou dar aula para que essa aula seja também uma forma de prospecção indireta. Não é uma forma direta de prospecção, mas é uma forma indireta até para que as pessoas me vejam como autoridade naquele tema. É uma forma para que as pessoas me indiquem para outras pessoas por ser advogada daquela área. Enfim, então é uma forma realmente de construir a autoridade na advocacia. Daí eu participei de um processo seletivo de uma faculdade privada e eu não tinha mestrado, eu tenho 2 pós-graduações e eu não tenho mestrado, e fui participar desse processo seletivo. Quando eu participei desse processo seletivo foi super difícil, fiz plano de aula, é toda uma coisa acadêmica, né? E aí eu perdi, eu fiquei na 2ª colocação, e quando eles me chamaram e foram me dar o feedback, eles disseram o seguinte: olha, Gabriela, a gente gostou muito de você, tua didática é excelente, mas a gente tem só um problema, você ficou atrás da pessoa que vai ser selecionada, porque essa pessoa tem mestrado. E para o MEC, para a faculdade ter professores que têm mestrado é muito importante. Então, apesar de você ter uma didática excelente, a faculdade precisa ter uma pontuação X, não sei se é exatamente isso, mas enfim, no MEC tendo professores que tenham mestrado. Então, por conta disso, outro professor foi selecionado. A gente recomenda que você faça um mestrado. E naquele momento da minha vida, fazer mestrado não dava, porque eu estava iniciando para abrir meu escritório de advocacia. Como é que eu ia me dedicar ao início de um escritório de advocacia e ao mestrado ao mesmo tempo? Impossível, eu não consigo fazer nada pela metade. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Daí eu falei, bom, recebi esse não, não posso ser professora, não vou ser professora desse lugar. E eu decidi transformar esse não num sim. Eu falei, olha, eu vou dar aula, eu vou falar o que eu sei para as pessoas. De qualquer forma, eu vou arranjar um jeito de falar. Foi daí que eu comecei a rede social, que eu comecei o Instagram, que eu comecei também no YouTube a postar vídeos falando sobre alguns temas. E isso me abriu grandes portas. As pessoas começaram a me ver ali falando. Então foi uma forma que eu peguei aquele não e falei, eu vou pegar aquele não, vou transformar num sim. Que sim é esse? Eu vou começar a usar os meios que eu tenho. Eu não vou me conformar com não. Eu vou usar os meios que eu tenho para levar esse conteúdo para outras pessoas, para ensinar o que eu quero não ensinar. Então eu vou fazer isso com as ferramentas que eu tenho. Usei tudo isso. E daí começaram a surgir. As pessoas começaram a me ver minha desenvoltura e começaram a me convidar para palestras, para congressos. E aí, vejam só, senhores, aquele meu desejo de ser professora de graduação desapareceu. Porque a rede social realmente me abriu grandes portas para levar o meu nome na advocacia nesse sentido. Então hoje eu consigo construir parcerias com outros advogados, eu consigo clientes advogados de consultoria e eu consigo também construir a minha autoridade como professora de direito imobiliário e como profissional da área para diversas outras pessoas que acabam me indicando clientes, tá? Mas, além disso, a rede social eu utilizo muito para prospectar clientes também.
E eu percebi isso, que eu precisava aliar a advocacia a isso, quando eu vi que era impossível eu começar a advogar no momento em que eu comecei a advogar. E olha que eu sou advogada há 10 anos, esse ano eu faço 11 anos de advocacia. E eu comecei a pensar, bom, eu não tenho mais como utilizar só essas ferramentas indiretas, né, de indicação, de autoridade, para prospectar clientes. Eu preciso ter formas diretas de prospecção de clientes. E foi aí que eu comecei também a me valer de uma produção de conteúdo direta para prospecção de clientes, tanto através das redes sociais, do Instagram, do YouTube, quanto e principalmente através de outras ferramentas de prospecção, como, por exemplo, a produção de artigos no meu blog do escritório. A gente produz muitos artigos e os clientes acabam pesquisando no Google, chegam até o escritório, como também produção de artigos para colunas específicos de blogs e sites especializados para os nichos em que eu atuo. Então eu sou colunista de um site de direito imobiliário, de imobiliário, né, de mercado imobiliário, sou colunista de um site de condomínios voltados para síndicos, então isso também traz muito. E outras ferramentas de prospecção, como estar presente em programas de rádio, enfim. Então, eu me vali de absolutamente tudo isso porque eu percebi que o mundo mudou, que a forma de comunicação mudou, que a forma de divulgação dos serviços mudou, que a forma de consumir conteúdos mudou, que a forma de buscar por serviços mudou. E que se eu não mudasse também, que se eu ficasse pensando na advocacia que aquelas pessoas de 30 anos atrás tinham, eu não ia conseguir conquistar os resultados que eu gostaria de alcançar. Então, para isso, eu precisava estar no local onde o cliente busca, eu precisava me adequar para ser vista de alguma forma pelo meu cliente. Então, foi assim que eu comecei. E não, eu não comecei desde que eu comecei a advogar, como eu falei, porque quando eu comecei a advogar, eu acho que nem existia Instagram ainda. Mas é isso. Então, a dica que eu dou para todas as pessoas é que explorem tudo o que vocês puderem. Inclusive, se vocês não quiserem ter um Instagram profissional, publique no seu Instagram pessoal o que você faz. Faça com que as pessoas saibam que você é advogado de tal área, porque isso faz com que as pessoas lembrem de você. Quem não é visto, não é lembrado. Eu espero ter ajudado. Um beijo grande e até o próximo ADV Responde.